Fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos ver os fenômenos ondulatórios. É uma continuação da disciplina, ondulatória e continuidade aí do nosso vídeo de introdução ondulatória. Então nós temos alguns fenômenos e vamos detalhar um pouquinho cada um deles. O primeiro fenômeno que nós vamos ver é o fenômeno da reflexão. O que é a reflexão de uma onda? É quando ela bate numa determinada superfície e volta. Então a nossa onda, ela foi, bateu, voltou. Esse é o fenômeno da reflexão. Na prática, onde que eu tenho reflexão? No eco, sonar. Sonar, lembrando que é o que o morcego fica fazendo aquele barulhinho para enxergar, né? Então ele faz aquele barulho vai, bate numa determinada superfície, depois volta até o ouvido dele. Golfinho faz isso, né? Então tudo é o sonar. Características importantes aí sobre o sonar. Como eu estou ainda no mesmo meio, por exemplo, o ar, ele foi, bateu até uma parede e voltou, todas as suas características continuam a mesma. Então a frequência ela não vai mudar, consequentemente a sua velocidade permanece a mesma e o comprimento de onda. Tá? Então a reflexão, de forma bem simples, é a onda ir, bater numa superfície e voltar. Aqui cai muitos exercícios perguntando, vamos supor um submarino, qual é a profundidade do oceano? Enfim, é só você fazer o Deus vê tudo, DVT, né? Lá no movimento uniforme. Eu calculo a distância, que no caso seria a profundidade do oceano, a velocidade da onda. Eu já tenho ou eu consigo, pela nossa fórmula lá de introdução ondulatória, o V igual a lambda vezes F, e aqui o tempo que a onda vai e volta. Então toma cuidado. Geralmente esse tempo está dobrado, porque ele deu o tempo de ida e volta da nossa onda. Então você tem que pegar o nosso tempo normal e dividir por 2. Beleza, esse é o primeiro fenômeno ondulatório, reflexão. Segundo fenômeno ondulatório, refração. O que é a refração? Refração é a mudança de meio. Então, agora a nossa onda, ela saiu do meio 1. Vamos supor que aqui é o ar. E veio para o meio 2. Por exemplo, a água. Então, nessa mudança de meio, a nossa onda vai mudar as características. Quem não lembra de refração e reflexão, nós temos um vídeo só sobre refração e reflexão, voltada para a luz. Então, voltem lá, está aí no nosso canal. Refração, mudança de meio. Mudança de meio. O que vai acontecer com as minhas características? A frequência continua a mesma. A frequência é como se fosse uma identidade da minha onda. Porém, como mudou de meio, a velocidade vai mudar. Mudando a velocidade, muda também o comprimento de onda. Lembrando que tem a lei de Snell que explica toda a refração, né? Que é o N1 seno I é igual a N2 seno R. Então, nós vimos especificamente isso em uma aula, onde I é o ângulo de incidência, R é a refração, aqui eu tenho meio 1, embaixo eu tenho meio 2. Então, essa, de forma bem simples, essa é a nossa refração. Depois, nós temos a difração. Difração é a capacidade da onda percorrer obstáculos. Então, eu tenho aqui, por exemplo, um vão de porta. E aí, eu emito uma onda sonora, chamando alguém que está trancado num quarto, por exemplo. Essa minha onda, ela vem, ela se esforça para passar no buraquinho da porta
e depois ela vai abrindo aos poucos. É muito importante, gente, conhecer todos esses desenhos, tá? Inclusive já caiu no Enem, ele dava os desenhos e queria saber qual fenômeno ondulatório se tratava. Então, a reflexão é o ato de bater e voltar, a refração é a mudança de meio e a difração é a capacidade de percorrer obstáculos. Aqui nós temos um detalhe. Como a luz ela tem uma frequência muito alta, consequentemente um comprimento de onda pequeno, ela não percorre obstáculo, ela simplesmente passa direto. Então a luz ela não sofre difração. Já o som apresenta uma frequência menor, comprimento de onda maior, então ele sofre a difração. Um exemplo bem simples. Imagina que chegou aqui um carrinho e aqui eu tenho um muro. Do outro lado do muro tinha aqui uma pessoa. Vamos supor que esse carro ele pega e pisca o farol. Piscou o farol. Essa pessoa não vê. Por quê? Porque a luz ela não sofre difração. A luz não vai conseguir percorrer esse obstáculo. Em compensação, na hora que ele buzina, o som vai conseguir pular o muro e chegar até o ouvido. Então, ele vai ouvir. Por quê? Porque o som sofre difração. Agora vamos comentar sobre a interferência. A interferência ocorre quando duas ondas se encontram. Então, eu tenho aqui a minha fonte 1, vamos supor uma estação de rádio. Eu tenho ao lado uma fonte 2, uma outra frequência lá de rádio. Em todos esses pontos onde elas se encontram, acontece o fenômeno da interferência. Muito importante conhecer os desenhos, hein? Aqueles 4 desenhos, o da reflexão, o da refração, o da difração e agora o da interferência. Uma coisa que nós temos que estar ciente, existem duas interferências, a interferência construtiva e a interferência destrutiva. A interferência construtiva se trata de quando duas ondas elas acabam se encontrando na mesma longitude. Nós chamamos isso daqui de fase. Então, quando uma fase bate de frente com a outra, isso vai fazer com que a onda fique maior, é uma interferência construtiva. Então, é assim, ó. Já a interferência destrutiva, nós temos uma oposição de fase. É como se eu tivesse com uma onda na parte de cima e outra onda aqui na parte de baixo. Nisso, quando uma encontra a outra, elas se anulam. Então, ó, anula a nossa onda, uma interferência destrutiva. Lembrando que a onda ela vem de uma determinada distância e ao mesmo tempo a outra vem do lado de cá. Então tem que fazer as contas para ver quando elas forem se encontrar, essa chegou embaixo, essa daqui também chegou embaixo. Então eu vou ter uma interferência construtiva. E como que eu vou conseguir fazer isso? Eu pego onde está a minha fonte e calculo qual é a distância até o encontro. Qual é a distância? Ao mesmo tempo, faço o cálculo do meu comprimento de onda, ou seja, uma única onda. Então, a partir do momento que eu tenho meu comprimento de onda e a minha distância, fazendo a divisão entre eles, eu consigo descobrir
quantas ondas vão ter nesse intervalo. E se ela vai chegar aqui inteira ou pela metade. Chegou aqui, ó, a última onda minha foi inteira, a minha última onda aqui foi inteira. Ah, encontrou inteira com inteira. Isso é uma interferência construtiva. Agora, se essa outra de cá tivesse chegado pela metade, então, por exemplo, a minha última onda chegou assim, inteira. A outra chegou só pela metade. Ah, então eu tenho uma oposição de fase. E isso vai resultar numa interferência destrutiva. Então, ficar atento nesse tipo de exercício e também conhecer aí a interferência. Outras curiosidades sobre a onda, nós temos a ressonância, nosso último tópico. A ressonância acontece toda vez que a frequência de operação ela se iguala com a frequência natural. Então, nós temos como exemplo clássico, já caiu até em prova, a ponte de Tacoma. Quem nunca ouviu falar, joga aí no YouTube um vidinho aí sobre a ponte de Tacoma. O que aconteceu lá? Tinha o vento, e esse vento ele tinha uma frequência. Isso foi uma frequência de operação na nossa ponte. E aí tinha a ponte de estrutura metálica, concreto, bem reforçada. Só que todo o material possui uma frequência natural. Quando esse vento começou a passar na nossa ponte, eu tive um encontro entre a frequência de operação e a frequência natural. Quando as duas se igualaram, a ponte começou a vibrar. E muito, e isso não para. Então ela começou. Só que ela não é feita para isso. Então chega uma hora que ela entra em colapso. Aí a ponte, o que aconteceu com ela? Caiu, espatifou toda a ponte. Então assistam esse vidinho que é bem esclarecedor sobre ressonância. Ressonância também acontece quando alguém quebra taça com voz. Eu consigo fazer minha voz uma frequência de operação que iguala a frequência natural da minha taça. Quando isso acontece, a taça começa a vibrar e quebra inteirinha. Beleza? Então, qualquer dúvida, estou à disposição nos comentários. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula de fenômenos ondulatórios. Não esqueça de deixar o like aí no nosso vídeo e até o próximo.